Olá! Esse é o nosso segundo vídeo da capacitação em Moodle para a EAD. No vídeo de hoje nós vamos explorar recursos para a intervenção didática, isto é, recursos que nos permitem articular conhecimentos com os alunos. Entre eles nós temos o livro, arquivo, um glossário, entre outros. Alguns destes recursos podem também ser utilizados como recurso avaliativo, ou seja, um recurso onde você consegue trabalhar de forma colaborativa com os estudantes e ao longo do processo, ao longo desta construção, você consegue mensurar o conhecimento que foi concebido nos estudantes. Agora, esta é apenas uma ideia. Vamos conhecer os recursos e aí eu deixo para a criatividade de vocês decidir quais desses recursos são adequados, são convenientes para cada caso. A ideia central é pensar quais são as situações que favorecem a utilização desses recursos. Esse vídeo foi organizado da seguinte forma: eu vou apresentar o exemplo de um recurso, por exemplo, eu vou apresentar o recurso livro já criado. E depois, a partir do zero, nós vamos começar a criação de um recurso livro, observando todas as etapas e os locais de configuração. Isto é, aqui no tópico 6 eu apresento já o recurso livro criado. Então, é um livro que já está funcionando. Se eu clicar aqui no livro, ele vai abrir o livro propriamente dito. Aqui na parte da direita você observa um sumário organizado aí em capítulos, subcapítulos, etc., onde nós podemos clicar e ir diretamente para a subseção correspondente ou passar as seções através destas guias. Clicando aqui, no primeiro item, voltamos ao primeiro capítulo, primeira seção. Observamos que dentro de um livro nós também temos as opções de configurações com itens, enumerações, imagens, vídeos, todos os recursos estudados estão à disposição. Resta-nos saber agora como configuramos todos esses recursos dentro do recurso livro. E esta é basicamente a dinâmica planejada para esta vídeo. O primeiro recurso projetado para hoje é o glossário. Então aqui nós temos uma chamada para esse recurso. Ao clicarmos, entramos nesse recurso. O glossário é uma lista alfabética de termos sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado conhecimento. Nesse caso, a título de exemplo, eu coloquei aí alguns conceitos aleatórios. Por exemplo, na chamada com a letra C, nós temos computador. Aqui eu coloco um template para dar uma ilustração mais dinâmica, uma breve descrição desse conceito, e aqui nesse caso eu coloquei uma figura. Então também é permitido incluir figuras nessa questão do glossário aí. Letra F, função ímpar. Aí também temos um exemplo de uma função par. Com a letra T nós temos tablet. Então, um tablet, etc e tal. E aí aqui você observa a figura incorporada, porém não da mesma forma que o computador. Então, esses são alguns exemplos que nós temos aí. Aí aqui nesse caso a gente tem que clicar na figura para que ela seja feito o download dessa figura e aí sim ela vai acabar abrindo. Então são algumas formas, alguns recursos que nós temos para criar o glossário. Aqui na questão do formulário da matemática é interessante você observar que eu utilizei a linguagem LaTeX, que é a linguagem mais apropriada para escritas em matemática. Então o Moodle ele permite a inclusão dessa linguagem. Porém, nós temos que observar o uso dessa sintaxe. Então vamos ver o glossário aqui desde o zero. Para apresentar os recursos, eu criei uma sala Moodle especialmente para isto. E neste primeiro tópico, eu vou acrescentar o recurso de glossário. Ao inserirmos o recurso glossário, temos a página de edição para este recurso, acrescentando o nome desse glossário e uma descrição.
Observe que no campo descrição todos os recursos de edição estão disponíveis, inclusive a inclusão de templates, bem como a edição em HTML. Dentro destes itens de edição do glossário, um item interessante é o de aparência. Por padrão, o glossário é criado como aparência simples, estilo dicionário. Vamos começar com ele. Salvamos. Observe que o nosso glossário foi criado. Neste exemplo, eu dei o nome de conceitos de cálculo. Já pensando numa atividade onde nós vamos organizar todos os conceitos estudados em aula neste espaço aqui. Sendo assim, ao desativar a edição, o nosso glossário aparece nessa chamada. Ao clicarmos, o glossário é aberto com todos os itens criados. Nesse momento não há nenhum item e vamos criar o primeiro. Inserir novo item. Essa tela de edição refere-se ao primeiro item de glossário, ao primeiro conceito. Neste caso, o conceito vai ser expressão algébrica. Observe também que as ferramentas de edição estão todas à disposição. Podemos incluir uma imagem para dar mais clareza a esse conceito, um vídeo ou até mesmo um link direcionando para uma página de conteúdos externa ao Moodle. Podemos configurar melhor a aparência. Neste exemplo, incluir uma imagem apenas a título de ilustração desse recurso. Nosso primeiro conceito dentro do recurso glossário está criado. Uma observação interessante é que no painel de administração, ao clicarmos e criarmos um glossário, é também adicionado a administração do glossário neste painel. Nesse caso, editar configurações refere-se às configurações do glossário, o que não deve ser confundido com editar configurações do curso, onde voltamos à página inicial da sala Moodle criada. Para dar mais corpo ao nosso glossário, vou incluir mais um item para observarmos a questão da ordem alfabética. Nesse momento, vou acrescentar também um template para que a ilustração fique mais dinâmica. No caso de expressões matemáticas, a linguagem LaTeX é incorporada ao Moodle, podendo ser utilizada. Evidentemente, para isto, precisamos conhecer um pouco sobre esta linguagem. Grosso modo, a linguagem LaTeX ela deve estar entre os delimitadores de colchete fechado e a barra. Dentro desse campo de texto, o Moodle vai compilar e apresentar esse texto em forma matemática. Por exemplo, no primeiro caso, teremos uma expressão f de x igual a x ao quadrado. No segundo caso, nós temos um exemplo de uma fração, x sobre x menos 1. E no terceiro caso, o símbolo de integral. Esse texto gera o seguinte resultado. Então, nós temos dentro do glossário função par, um template, um texto explicativo e algumas equações matemáticas compiladas pela linguagem LaTeX, dentro da plataforma Moodle. Ao clicarmos em todos, a observação de todos os conceitos criados dentro do nosso glossário. Nesse caso, temos dois apenas, mas já observamos a distribuição em ordem alfabética. Os
conceitos iniciados pela letra E, os conceitos iniciados pela letra F. Podemos fazer a busca dentro do nosso glossário diretamente pela inicial do conceito. Vale lembrar que, havendo necessidade de uma alteração no conceito, basta observar o conceito e a engrenagem correspondente a esse conceito. De forma que a tela de edição é aberta e podemos fazer as devidas correções, alterações. Na minha visão, o glossário pode ser utilizado também como um recurso avaliativo, já que ele permite um trabalho colaborativo com os estudantes, de modo que todos podem participar, inserindo itens, explorando os conhecimentos estudados, incrementando os textos explicativos, acrescentando imagens, acrescentando direcionamentos para vídeos ou links de materiais externos ao Moodle, entre outras possibilidades. Evidentemente, é apenas uma ideia e a utilização desse recurso cabe aí ao interesse do professor, de acordo com o plano de ação escolhido. Com o nosso glossário criado, ainda temos as edições de formato e apresentação para este recurso. Em editar configurações do glossário, voltamos à tela de criação e personalização desse recurso. Na guia Aparência, nós temos aqui completo com autor, completo sem autor, contínuo sem autor, enciclopédia, no estilo FAQ e lista de itens. O completo com autor apresenta todos os itens, todos os conceitos criados com o autor desse conceito. Este recurso é um recurso interessante no caso de um trabalho colaborativo com a turma, onde cada autor vai estar associado ao glossário criado, e nós, professores, podemos observar o trabalho de cada um dos estudantes, fazendo as devidas alterações, fazendo o trabalho colaborativo estudante-estudante ou até mesmo professor-estudante. Outra forma de aparência ainda é o completo sem autor. Neste momento, você observa que o texto completo do glossário do conceito é apresentado, porém, de forma anônima. Outra forma ainda é a forma contínuo, sem autor. Neste caso, apenas o nome do conceito e a descrição são apresentados. A outra forma de aparência é enciclopédia. Neste caso, o autor é apresentado, o conceito e o texto da descrição. A diferença da enciclopédia para os casos anteriores apresenta-se na questão dos anexos. Vamos editar este glossário aqui. Acrescentando um anexo a esse conceito aqui. Então, neste caso, a título apenas de ilustração, vou incluir uma figura em anexo. Observe que no formato enciclopédia, esse anexo é automaticamente apresentado junto ao conceito. Porém, os anexos nas versões anteriores não aparecem. Vamos mudar a aparência aqui para o estilo completo com o autor. E observamos que o anexo vem sob a forma de arquivo para ser clicado e executado o download. E aí sim, ele fica disponível. Voltando à aparência, nós temos ainda o estilo FAQ. Neste caso, o glossário é apresentado no estilo pergunta-resposta. O nome do conceito aparece como uma questão e a descrição deste conceito aparece no formato de resposta. Observe que o anexo também não é apresentado. O último formato para aparência é o lista de itens.
Neste caso, a listagem dos conceitos do glossário são apresentadas apenas pelo nome. E para acessar esses conteúdos, esses conceitos, nós devemos abrir o conceito desejado. A janela que se abre apresenta o nome desse conceito, o conceito propriamente dito, e a descrição desse elemento. Ainda para o glossário, nós temos um item interessante. Na criação de um conceito, nós temos uma janela chamada Outras Palavras que serão linkadas ao mesmo item. Nesta janela, nós podemos incluir palavras-chave que ficarão relacionadas a este conceito, de forma que em momentos de busca nós teremos palavras que serão identificadas a este conceito. Para esse exemplo, eu vou incluir 3 palavras. Ao salvarmos, observamos que nesse conceito nós temos esta janela aqui com as 3 palavras-chave criadas. Clicamos em todos os itens do glossário, apresentamos então todos os itens nesta janela. Observe que para esse conceito de função par, nós não temos uma palavra-chave criada. Vamos adicionar uma. E no caso será uma palavra-chave que já foi utilizada anteriormente. Então, nesse momento, nós temos 3 palavras-chave para um conceito e uma palavra-chave para esse segundo conceito. Listando todos novamente. Agora eu vou fazer a busca utilizando uma palavra-chave, sabendo que palavra 1 e palavra 3 são exclusivos desse primeiro conceito e palavra 2 é um termo, é uma palavra-chave que refere-se a esses 2 conceitos. Então, ao buscarmos por palavra 1, apenas esse conceito é listado. Ao buscarmos por palavra 2, observamos os 2 conceitos. E basicamente é isso que nós temos de recursos para o glossário. O próximo recurso é o recurso Wiki. O Wiki é um estilo de página, um website de conteúdos, onde nós também podemos trabalhar de forma colaborativa. Mas é claro que também podemos utilizar o Wiki para organizar e apresentar materiais, incluindo direcionamentos de uma página para outra, porém dentro do mesmo Wiki. Alguns exemplos que nós temos aqui. Nesse primeiro Wiki, observamos aqui a existência de um índice analítico, onde os textos são organizados com títulos e subtítulos. Observe que aqui fiz uma inclusão de um link direcionando para a página do Moodle. Também podemos utilizar listagem, numerações. Como veremos, todas as formas de personalização de textos estão à disposição. Este outro exemplo. Também observamos o índice analítico, a inclusão de figuras, inclusão de template. Esse terceiro exemplo, nós temos um wiki que apresenta o índice analítico, textos e direcionamento entre páginas do próprio wiki. Então, dentro do wiki 2, temos um direcionamento para outra página de conteúdos. Observe que estamos ainda no wiki 2, porém, numa outra página. Para voltar, clique em Considerações no wiki no formato Crewley. Voltamos à página inicial deste wiki. Então aqui já observa-se aí a utilização de redirecionamentos entre páginas de conteúdos da mesma wiki, eu reforço. Um último exemplo, o wiki 3. Nós temos aí o índice analítico, um texto explorando, imagens aparecendo. Também temos aí a utilização de redirecionamento de páginas. E basicamente este é o recurso Wiki, que vamos explorar a criação agora. O recurso Wiki vai ser criado no tópico 2. Então vou ativar a edição e vou incluir um Wiki. A tela de criação se abre e observa-se o mesmo padrão
Inclusive, no campo de descrição, temos todos os recursos de estilização de texto, incluindo templates, HTML e demais recursos. Observe que no campo da criação, nós podemos optar pelo modo colaborativo ou individual. Em especial para o Wiki, nós temos três formatos, podendo ser HTML, Creole ou NWiki. O formato HTML, de fato, é o que mais incorpora ferramentas aí para edição e inclusão de objetos, imagens, entre outros. O formato Creole, ele também permite essa criação e inclusão de recursos, mas uma quantidade bem menor, e a forma como isso é feita também é diferente. É menos intuitiva e utiliza uma espécie de codificação por comandos no próprio texto. NWiki assemelha-se muito ao Creole. Vamos iniciar no formato HTML, mas antes desta criação, temos que adicionar um nome da primeira página, um item obrigatório. E este nome não poderá mais ser alterado. Ao salvarmos, ainda temos uma tela como se fosse uma confirmação desse wiki, apresentando aí o nome da primeira página, o formato escolhido, e aí o botão Criar Página. Agora sim, a nossa wiki está de fato criada, e observe que a forma de edição do wiki é diferente dos demais recursos estudados. Em um wiki, nós temos uma guia de visualização e uma guia de edição, para poder intercalar nesses dois formatos, visualizando e editando o nosso conteúdo. E aqui observamos a tela de edição do wiki com todos os recursos disponíveis. Lembrando que este é o formato HTML. O formato HTML é o único formato que permite uma edição na aparência das imagens. Aqui nós temos um primeiro exemplo, então, da nossa página wiki criada, lembrando que o nome desta página é Expressões Algébricas. Desejando-se alterar o texto, incrementar o texto, temos a guia Editar. No formato HTML, o índice analítico é criado automaticamente quando utilizamos formas de títulos. Então, neste caso, vamos incluir aqui, antes do primeiro texto, um título, que é criado através desse recurso aqui. Abaixo da figura, vamos colocar um subtítulo, criado através deste campo aqui. Assim, ao salvarmos, observamos a criação do índice analítico contendo o título e subtítulo criados. Uma particularidade dos wikis é que eles são páginas de conteúdos cujo trabalho pode ser individual ou colaborativo, e eles registram as alterações e possuem um controle de versões. Nesse caso, a guia histórico contabiliza estes elementos. Ainda como recurso exclusivo do Wiki, nós temos uma guia Comentários. Nesta guia, nós podemos acrescentar comentários ao projeto, como, por exemplo, encaminhamentos para as próximas atividades, para as próximas inclusões de conteúdos, tarefas agendadas, entre outros tipos de comentários. Observe que cada comentário fica associado ao seu autor, podendo ser editado ou excluído. Além disto, a guia Mapa apresenta todas as páginas criadas dentro do Wiki, organizadas em ordem alfabética. Neste caso, temos apenas uma página criada, Expressões Algébricas,
organizada e listada pela letra E. Observe aqui que nós temos dois títulos, título 1 e título 2. Correspondente a esses títulos, nós temos o botão de editar, onde cada conteúdo referente a esse título pode ser editado separadamente. Ao clicarmos, por exemplo, em editar associado ao título 2, apenas o conteúdo deste título é apresentado e a edição pode ser realizada. Como dito no início, uma wiki também pode ter o formato Crioli. Nome da primeira página é um campo obrigatório. Em formato, mudaremos para Crioli. Assim, nesse segundo tópico, nós temos o wiki modelo no formato HTML e no formato Crioli. Para o formato Crioli, a confirmação da página inicial e criar página. Observe que os recursos disponíveis para edição de texto e inclusão de elementos é bem menor do que no formato HTML. Mas, de qualquer forma, todas as guias estão à disposição no formato Crioli também. A guia comentários, histórico, controlando versões, mapa, arquivos e administração do wiki. O índice analítico é criado através de comandos. Nesse caso, o título é criado iniciando e finalizando o nome do título com o símbolo de igual e o subtítulo com dois sinais de igual. Observe então a página wiki criada com o título Expressões Algébricas e o índice analítico criado com título 1, subtítulo 1 e subtítulo 2. Também podemos editar o conteúdo da wiki através da guia Editar. Também podemos editar conteúdos específicos ao título 2, clicando no botão Editar correspondente a este título. Uma janela apenas com o conteúdo do título 2 é apresentada. E a inserção de figuras pode ser dada neste campo aqui de inserir uma figura. Nesse caso, não há nenhuma figura para ser inserida. Isto pode ser resolvido na guia Arquivos e Inclusão de Figuras. Agora sim, dentro da wiki modelo Crioli, nós temos dois arquivos incorporados ao projeto. Assim, na tela de edição, a inclusão de figuras pode ser realizada através desse campo. Uma dificuldade nesse modelo é a edição da aparência das figuras, diferente do formato HTML, onde nós temos um campo específico para, por exemplo, alterar as dimensões da figura. Observe o botão de hiperlink, que pode ser utilizado para direcionamento dentro da wiki. Nesse caso, ao clicarmos no botão de hiperlink, criamos um link interno, cujo comando é dado entre um duplo colchete. Nesse caso, colocaremos esse link interno para a página 2. Ao clicarmos em salvar, esse link é apresentado, porém na cor vermelha, o que significa que esta página 2 não está acessível. Ao clicarmos mesmo assim neste link,
somos direcionados à criação de uma nova página, a página 2. Criamos página. É uma nova página de conteúdos dentro desta wiki. Então, criamos esta página 2 com esse breve conteúdo. Observando agora que no mapa, na guia mapa, nós temos duas páginas criadas. Uma, expressões algébricas, e a outra é a página 2. Nas expressões algébricas, observe que o nosso link para a página 2 agora está em azul. Ao clicarmos, somos direcionados àquela página de conteúdos. Também podemos acrescentar um link nesta página para retornar à página anterior. Para isto, podemos acrescentar o botão de hiperlink ou o duplo colchete com o nome da página anterior. Observe agora que a página Expressões Algébricas está clicável neste campo, o que nos redireciona àquela página. E basicamente este é o recurso Wiki, nos permitindo criar conteúdos, explorar conteúdos de forma individual ou colaborativa, com controles de versões, contabilizando as páginas criadas e organizando na guia mapa. Também pode ser utilizado a guia arquivos para organizar os arquivos dentro desta wiki. As edições ficam também por conta de uma guia, diferenciando-se dos outros casos, onde a edição era dada no painel de administração. O próximo recurso é o recurso arquivo. É um recurso simples que trata da inclusão de arquivos na plataforma. Este exemplo aqui apresenta os slides de uma determinada aula. Nesse caso, foi configurado para a abertura do arquivo numa janela pop-up. E agora vamos ver a sua criação. Na sala Moodle criada para este fim, vou incluir o arquivo no tópico 3. Observe que a janela de inclusão desse arquivo é aberta, onde precisamos preencher o nome que vamos dar a esta chamada do arquivo. A descrição é um campo opcional, lembrando que para aparecer este campo na chamada do arquivo, você precisa selecionar Exibir descrição na página do curso. E esse é o campo onde vamos selecionar o nosso arquivo propriamente dito. Você tem a opção de arrastar o arquivo para esta janela, ou, se você clicar nesta janela, vai ser direcionado à tela de inclusão do arquivo, onde você tem os arquivos recentes, os arquivos do servidor, ou pode enviar um arquivo. No item Aparência, nós temos algumas opções para a exibição desse arquivo. Incorporar ao documento, forçar download, abrir e em uma janela pop-up. Independentemente da opção escolhida, a chamada para o arquivo sempre vai aparecer em forma de link. Para este primeiro exemplo, vou deixar na forma automática. Vamos salvar e mostrar. Se nós voltarmos à página principal, então nós teremos aqui no tópico 3 o arquivo que foi incluído com a breve descrição. Ao clicarmos neste arquivo, neste link, é que somos direcionados à página que apareceu. Observe que o arquivo que foi incluído encontra-se aberto nesta página. No caso da opção de aparência em forçar download, no momento em que salvamos este item, ao clicarmos na chamada do arquivo, esse arquivo é baixado no computador.
Também temos uma opção de aparência, a janela pop-up. Neste caso, ao clicarmos na chamada do arquivo, uma janela pop-up é aberta com este conteúdo. O caso mostrado tratou de um arquivo no formato imagem. Eu vou executar os mesmos passos, mas agora com um arquivo em PDF. Observe a inclusão de um arquivo em PDF, cuja aparência foi classificada como automático. Nesse caso, ao clicarmos nesse arquivo, o arquivo é aberto na página da internet mesmo. Agora vamos observar com uma configuração de aparência diferente. No caso, vamos colocar incorporar. Ao clicarmos no arquivo PDF, uma nova janela é aberta com o arquivo em PDF exposto na janela, incorporado ao documento. Por fim, vamos testar o formato de aparência com janela pop-up. Ao clicarmos no arquivo, uma janela pop-up é aberta e o conteúdo mostrado. O nosso próximo recurso é o recurso URL. Ele é basicamente um hiperlink redirecionando o nosso conteúdo para uma página interna incorporada ao Moodle ou também uma página externa a esta plataforma. Como exemplo, nós temos 3 casos. Os casos que se diferenciam pela forma de aparência da URL, podendo ser automático, incorporado ao Moodle ou uma janela pop-up, de modo semelhante ao arquivo. Para o primeiro caso, o URL modelo no modelo automático, uma janela pop-up é aberta com o direcionamento desejado. No caso da URL com a formatação incorporada, nós temos a abertura desta chamada em uma nova tela do Moodle com o link incorporado a esta plataforma. Olá, pessoal. Essa é a segunda parte da aula. Observe que o campo descrição também é incorporado nesta janela aqui. E o terceiro caso de URL, no modelo pop-up, nós temos uma janela aberta com o conteúdo desejado. Da mesma forma como o modelo automático. Agora vamos para a criação desse recurso. Vou utilizar a nossa sala especial para isto no tópico 4. Na janela de criação da URL, nós temos 2 campos obrigatórios, o nome da chamada e o endereço da URL desejada. Vou adicionar uma breve descrição sobre esse assunto. E na aparência eu vou configurar o estilo desejado. No caso, vou colocar incorporar. O nosso link foi criado, a nossa URL foi criada, com o nome e descrição aparentes. Ao clicarmos neste link, observamos que o redirecionamento foi incorporado na plataforma Moodle. Observe também que o campo descrição também aparece nesta página. O nosso próximo recurso é a sala virtual. Trata-se de um redirecionamento para uma webconferência no estilo RNP. Nesse exemplo, temos o nome dessa chamada para a sala virtual e uma breve descrição. Ao clicarmos nesse link, somos direcionados a uma nova página para entrarmos na seção de webconferência. E aí somos redirecionados ao sistema RNP para videoconferência.
entrando na sala normalmente. Este recurso é interessante, por exemplo, para o momento síncrono, onde já deixamos agendado um link, uma chamada para uma videoconferência, para uma aula online. O último recurso selecionado para o vídeo de hoje é o recurso de livro. Também temos o mesmo estilo para a chamada, atribuindo um nome para este recurso e uma descrição. Lembrando sempre que a descrição é um campo opcional que pode ou não ser apresentado nesta chamada. Ao clicarmos no livro, somos direcionados a este conteúdo. Observamos aqui todo o conteúdo do livro. Uma primeira página mostrando pedaços, recortes de textos, podem ser no formato de listagem, enumeração, podendo também incluir imagens, vídeos e links. Observe neste momento que o vídeo foi incluído de forma incorporada ao texto, podendo ser clicado e visto neste mesmo campo. Observe também que no canto inferior direito nós temos uma seta que serve para trocar de página. Passando para o conteúdo seguinte. Também temos a seta para a esquerda, que pode ser utilizada para retornar à página anterior. Além disso, o recurso livro organiza um sumário no painel da direita, onde você percebe todos os capítulos e subcapítulos organizados neste livro. Além disto, ao lado de cada um destes capítulos e subcapítulos, nós observamos uma série de itens de menu. O caso da engrenagem é utilizado para editar os conteúdos correspondentes. Por exemplo, para a aula 3, nós podemos editar este conteúdo ao clicarmos na engrenagem correspondente a este subcapítulo. Também temos o menu de X, que serve para excluir este conteúdo. O menu com olho serve para ocultar ou exibir o conteúdo. E o item mais serve para acrescentarmos uma página, podendo ser na forma de capítulo ou subcapítulo. Vamos clicar, por exemplo, no capítulo 2, expressões algébricas. Pulamos diretamente para este conteúdo, observamos um breve texto neste início. Ao passarmos de página, a aula foi organizada de forma a apresentar um descritivo, a videoaula já incorporada a este espaço e uma série de materiais extra, por exemplo, os slides da aula e 2 tarefas para entregar. Mas esta foi apenas uma amostra do recurso livro, utilizado para organizar materiais, utilizado também para organizar uma série de videoaulas. Agora vamos para a criação desse recurso. Eu vou utilizar na nossa sala específica para estes recursos, adicionando o recurso livro no tópico 5. Para isto, vou adicionar um tópico e o recurso livro. Na janela de criação deste recurso, temos por obrigação a adicionar um nome para esta chamada do livro. A aparência também pode ser alterada, estilizando a formatação dos capítulos, podendo ser números, um estilo com bolinhas, indentado. Ao salvarmos este recurso, o livro é criado. Porém, sabemos que não há nenhuma página ainda nesse livro. Então, ao clicarmos neste recurso, somos direcionados a uma nova página que é aberta já no formato de criação de capítulo, tendo aí a tarefa em incluir um título para o capítulo e o conteúdo deste capítulo. Eu vou incorporar um vídeo a este conteúdo através do botão Hiperlink.
Ao salvarmos esse conteúdo, observamos o texto cadastrado no conteúdo e o link direcionando para o vídeo. Se precisarmos alterar alguma opção para este conteúdo, clicamos na engrenagem correspondente a esse capítulo ou subcapítulo. Neste caso, eu retiro o link para o vídeo e vou acrescentar o link direto para o vídeo externo, sem a utilização do hiperlink. Desta forma, o vídeo é incorporado diretamente no conteúdo do Moodle. Observe agora que eu tenho o capítulo Aula 1, com a descrição breve desta aula, e o vídeo cadastrado e incorporado a esta janela. O próximo capítulo ou subcapítulo é adicionado através do botão Mais. Neste caso, somos direcionados à tela de criação de capítulo. Aqui nós temos uma observação importante. O primeiro capítulo é o capítulo Aula 1. Se nós desejamos acrescentar um novo capítulo, é só seguirmos os passos. E assim teremos o capítulo 2 na sequência do capítulo 1. Porém, se nós quisermos adicionar um subcapítulo ao primeiro capítulo, no caso, um subcapítulo da aula 1, nós vamos ao botão de mais, correspondente ao primeiro capítulo, e clicamos na guia aqui, subcapítulo. Então, nós teremos um subcapítulo da aula 1. Observe agora que a nossa estrutura de sumário apresenta o capítulo 1, o subcapítulo 1.1 e o capítulo 2. Para editar esse conteúdo, por exemplo, clicamos na engrenagem, somos direcionados novamente a esta tela de criação, podendo inclusive mudar a estrutura de subcapítulo para um novo capítulo, personalizando o conteúdo. Aqui eu coloco o link para o direcionamento a uma videoaula que vai ser incorporada a esse conteúdo. Também vou adicionar um template para uma chamada de lista de exercício. E nesse campo eu vou adicionar o arquivo que vai direcionar para esta lista. E esta inclusão é interessante. Nós temos que utilizar o hiperlink. Então eu vou acrescentar um texto aqui, correspondente a esta lista, clicar no hiperlink e nesse botãozinho da direita, onde nós seremos direcionados à janela de navegação para a escolha do arquivo. Se você já enviou esse arquivo, provavelmente ele aparecerá em arquivos recentes. Caso contrário, você pode buscar e enviar o arquivo, através do item Enviar um arquivo. Desta forma, no nosso conteúdo da aula 3, teremos uma breve descrição da aula, uma videoaula deste conteúdo e uma lista de exercícios. Salvando essas alterações, observamos que o subcapítulo 1.1 foi modificado para capítulo 2, a aula 3. E os recursos estão disponíveis nesta janela. A descrição da aula, o vídeo foi incorporado e um template para a lista de exercícios. Na lista 1, ao clicarmos, o documento em PDF é aberto. Uma observação final é a estrutura dos capítulos. A nossa aula 3 ficou anterior à aula 2. Desta forma, vamos mover esta aula para baixo. E agora sim, a ordem das aulas está correta. Para encerrarmos com o recurso livro, algumas observações finais. Então, nós temos aqui no canto superior direito o botão de ativar edição, no caso de uma necessidade de alteração do recurso. Ao ativarmos a edição, o sumário apresentará os menus para edição, exclusão, ocultar ou exibir e adicionar capítulos ou subcapítulos. Além disto, o campo de edição desse recurso também conta
com as mais diversas formas de personalização, podendo ser em HTML e a utilização de templates. Observe a nossa aula 2, utilizando vários templates, tornando a apresentação desse conteúdo de forma muito mais dinâmica. A videoaula incorporada. Olá, essa é a segunda parte da nossa aula. E o nosso arquivo complementar. O recurso livre é um dos recursos mais completos. Ele permite incorporar diversos materiais, hiperlinks, vídeos, arquivos, redirecionamentos para outras páginas externas ao Moodle, permite organizar conteúdos, pode ser trabalhado também de forma colaborativa, permitindo uma criação de conteúdos, uma organização de conteúdos que envolva a turma toda, podendo também ser um recurso, então, avaliativo. Mas, mais uma vez, estas são apenas algumas ideias para explorarmos e avaliarmos as situações favoráveis à inclusão deste recurso e de que forma a gente vai utilizar este recurso. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje explorando os recursos para a intervenção didática. Eu espero que com eles você consiga ampliar as formas de incluir materiais, as formas em trabalhar conteúdos. Espero que vocês utilizem esses recursos na sala que vocês já criaram. Incorporem materiais utilizando essas ferramentas das mais diversas formas possíveis.